Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos à marca de 3.200 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram e que têm apoiado o meu trabalho aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver os últimos momentos da história do Império Sassânida. Vamos ver o reinado do Cosrói II e a sua grande guerra com o Heráclio, o imperador bizantino, as consequências dessa guerra, a chegada da expansão islâmica e no final um bônusinho no vídeo e vamos ver os últimos sassânidas na China. Então tem muita coisa interessante nesse vídeo de hoje para vocês acompanharem. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade e esses aqui são os especiais das metas de inscritos que eu faço. A cada meta de inscrito batida eu trago um especial para vocês e a nossa próxima meta é de 3.700 inscritos, conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ao que interessa. Tem muita coisa pra gente ver. Bom, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, mas antes eu recomendo a vocês que chegaram agora aqui no canal, neste vídeo, assistam aos 3 vídeos anteriores para que vocês possam entender melhor a história. Eu vou deixar aqui o cardzinho com a playlist dessa mini saga sassânida. Então vamos continuar a partir do reinado do Rosmida IV, que se torna o novo imperador sassânida. Ele era filho do Cosrói I e assumiu o trono em 579. Bom, ele deu continuidade à guerra que acontecia na fronteira oriental do Império Sassânida, que havia iniciado em 572. Ele teve algumas vitórias contra os turcos, que era o grande problema naquela parte do nordeste do Império. E durante o seu reinado ele vai tomar uma atitude para se tornar mais popular com as classes mais baixas do Império. E ele bate de frente justamente com duas poderosas frentes que dominavam aquele império, que eram a nobreza e também o clero zoroastra. Como vocês sabem, para quem está acompanhando aqui aos vídeos dos sassânidas, a nobreza, apesar de que a dinastia sassânida, ou seja, a família sassânida que governava o império, eles tinham uma influência forte, colocaram imperadores, destronaram imperadores. E também o clero zoroastra tinha também a sua grande força, pois o zoroastrismo era a principal religião do Império Sassânida. E aí ele acaba sendo destronado no ano de 590 após uma revolta da nobreza. E quem assume o trono é o filho dele, que se chamava Cosróis. Mas o Cosróis acabou ficando pouco tempo no trono. Acaba sendo vítima de uma usurpação do general Vararanes VI. O Cosróis ele acabou fugindo para o Império Bizantino, onde ele vai contar com a ajuda do Maurício, que vai recebê-lo na corte bizantina e ajudá-lo a recuperar o trono. O Cosróis ele consegue fazer um acordo com o Maurício, prometendo entregar algumas terras que ficavam mais próximas ali dos bizantinos, e aí serviria como uma motivação. Mas existiu realmente uma relação de amizade muito boa entre os dois. E aí o Cosróis II, chamado de o Vitorioso, ele consegue recuperar o seu trono e o título de Shah Sassânida. E aí ele é considerado também como o último grande governante. Os primeiros 10 anos do reinado do Cosróis II foram de paz, com uma ótima relação com o Maurício, pelo menos com relação aos bizantinos. E até dizem que o Maurício havia adotado o Cosróis II. Bom, imagine a situação, Cosróis na linha sucessória do Império Bizantino. Bom, isso não aconteceria, mas pelo menos ele teria ali todo o aparato dos bizantinos.
Bom, o Kojós II ele era muito tolerante com relação à religião e muitos membros da sua corte eram cristãos, dando destaque para uma de suas esposas favoritas, na verdade a sua esposa favorita, que chamava-se Siren. Ele também tinha como cristão o ministro das finanças, que era o Yezdin, que reestruturou as finanças do império. O Estado sassânida agora estava muito bem economicamente para futuras campanhas. E também o médico pessoal do rei, do Kojós II, que era o médico Gabriel de Shigar. Todos eles eram cristãos. Aí aconteceu que o Maurício caiu em 602. O Maurício ele tinha uma postura bastante impopular com relação ao exército. Eu conto esses detalhes lá no vídeo do Maurício na saga bizantina. Então quem quiser dar uma conferida, vou deixar o card aqui em cima, que vale a pena para poder entender melhor o lado bizantino nessa história toda. E aí o Maurício sofreu um golpe de um general bizantino chamado Foca. E aí o Kojós II viu aquela possibilidade como a chance dele mostrar os seus talentos em campo de batalha e se voltar contra os bizantinos, já que seu grande amigo foi derrubado do trono. E aí ele queria a vingança pelo que fizeram com o Maurício e dar início à última grande guerra entre os sassânidas e os bizantinos, que durou de 603 a 629. O Kojós ele começa a fazer em pequenas invasões no território bizantino e ele vai ser acompanhado de um suposto filho do Maurício que se chamava Teodósio. Porém, todos os filhos do Maurício haviam sido executados na frente do Maurício antes do próprio imperador bizantino também ser executado pelo Foca e seus homens. Então esse rapaz, claro, ele não era o verdadeiro Teodósio e era uma jogada que o Kojós II utilizaria para colocar esse rapaz no trono bizantino como o verdadeiro imperador bizantino. Bom, o que aconteceu na sequência foi que, aproveitando-se desse momento que também era favorável com relação aos turcos, que estavam ocupados em outras situações que estavam acontecendo nas estepes iranianas, a transição para o reinado do Focas, bom, que também foi um reinado bastante polêmico, um cara muito tirano, era a situação perfeita para que ele atacasse. Só que aí o Focas também foi destronado, só que pelo Heráclio, e que também teve um final brutal. Isso foi em 610. As tropas persas invadiram a Síria e avançaram até a Ásia Menor, e invadiram Jerusalém com a ajuda dos judeus locais, e também levaram a suposta cruz de Cristo. Em 615 eles chegaram na Calcedônia, e depois eles vão até o Egito, onde eles conquistam o Egito em 619, a poderosa fonte de grãos, tanto para o antigo Império Romano, como também era para o Império Bizantino. Depois eles seguiram até Trípoli e foram para o Sudão em busca de ouro. Depois de 3 séculos em que o Império Sassânida não havia se expandido para o Ocidente, se limitando apenas até a Armênia, eles mudam essa política expansionista com o Kojós II, tendo em sua primeira metade de reinado uma metade maravilhosa. Ele parecia que estava ressuscitando o antigo Império Aquemênida, que havia ressurgido. Em várias campanhas, os sassânidas derrotaram os bizantinos e deixaram o Bizâncio em uma situação bastante complicada. Heráclio partiu para a ofensiva em 622, já que, como Focas era general e o exército estava ali bem dividido, ele conseguiu formar ali um exército com o que tinha para iniciar suas campanhas de contra-ataque. E aí ele consegue vencer em 3 campanhas no Cáucaso o exército das tropas sassânidas, com aquele exército que ele conseguiu montar. E aí o Kojós II ele não estava lutando com a sua força total, pois seus melhores homens haviam ficado no Egito.
e eles não participaram dessas campanhas contra o Heráclio. E entre esses homens estava o seu principal general, que era o Chabaraz, que havia conquistado a Síria e também Jerusalém. Os persas combinaram um cerco em Constantinopla em 626 com os ávaros. Mas esse cerco acabou fracassando. Os ávaros chegaram a sitiar Constantinopla, mas os sassânidas não conseguiram cruzar o Bósforo, não conseguiram chegar até o lado ocidental do Império Bizantino. Eles foram contidos pelos próprios bizantinos, que evitaram essa união. Com isso, esse cerco acabou sendo um fracasso. O Heráclio, na sequência, conseguiu várias vitórias, contando agora com os turcos, usando a mesma estratégia que os sassânidas utilizavam do inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? E aí, aproveitando que os turcos estavam na outra parte do Império Sassânida, eles fizeram duas frentes de batalha, que era aquela situação que os sassânidas sempre fugiam, porque eles sabiam que não podiam dar conta de duas frentes de batalha, no ocidente e no oriente do Império. Mas eles tiveram que encarar essa situação. E aí, no início de dezembro de 627, Heráclio consegue uma grande vitória contra os persas na Batalha de Nínive. O Cosrói II foi surpreendido pelo avanço bizantino e teve que fugir. E assim ele perdeu a sua reputação e também o apoio dos nobres que estavam lutando no nordeste do Império contra os turcos. O Cosróis perdeu não só a coroa, como também a vida, em fevereiro de 628. Ele foi sucedido pelo seu filho Cavades II, que teve que fazer um acordo de paz com Heráclio e foi forçado a retirar as tropas sassânidas do território bizantino, que haviam sido tomadas ali pelo Cosróis II. Inclusive, ele devolveu a cruz de Cristo, que foi levada pelo próprio Heráclio em pessoa para Jerusalém, onde ele aproveitou e reformou a igreja do Santo Sepulcro, onde ele colocou a cruz de volta. O Cosrói II, ele, como eu falei, ele teve um início de reinado muito bom, com aquelas campanhas vitoriosas contra os bizantinos, se aproveitando daquela instabilidade bizantina, mas a segunda metade do seu reinado acabou sendo desastrosa, contando com essa campanha contra os bizantinos, ao qual ali ele acabou sendo derrotado pelo Heráclio, que é considerado ali um dos grandes imperadores bizantinos, que foi o responsável pela separação definitiva do Império Romano do Oriente e do Ocidente, trocando o idioma principal, deixando de ser o latim para ser o grego, assim cortando definitivamente esses laços com Roma. E aí também nós temos ele como um dos corresponsáveis, ou talvez até o maior responsável para o declínio do Império Bizantino, decorrente dessa derrota, que haveria espaço ali para a chegada dos Omíadas, o grande califado omíada na época da expansão islâmica. Bom, a gente viu agora o início da decadência do Império Sassânida. Agora vamos ver a descida pela ladeira no carrinho de rolimã, como é que foi. Bom, o Cavades II ficou pouco tempo no trono. E aí tivemos várias mudanças de reis no período entre 628 a 632. Nesse período nós vamos ter a usurpação do general Chabaraz, que acabou eliminando o jovem Ataxis III, que tinha apenas 7 anos de idade e que era filho do Cosrói II. E aí ele fica, mas não muito tempo no trono também, porque ele não era da família sassânida e também existem os boatos de que ele era cristão. Então ele não teve, obviamente, o apoio da nobreza, nem do clero Zoroastra e foi executado. E aí duas filhas do Cosrói II acabam se tornando rainhas sassânidas. Foi um período muito curto, mas tivemos duas rainhas sassânidas. A primeira foi a Borana, que era a mais velha e foi a primeira mulher a assumir o trono sassânida.
E depois ela foi sucedida pela irmã dela mais nova, chamada de Azarmidukti, que foi a segunda rainha sassânida e também a última. Ambas tiveram esse reinado curto que durou entre 630 e 631. Depois quem assume o trono sassânida foi o Rosmida V, que teve um reinado conjunto com outros reis, que foram o Cosroes III, o Cosroes IV e o Perozes III. Eles resolveram fazer um reinado conjunto em que cada um reinaria uma região do império. Bom, esse período da história sassânida é bastante turbulento com relação até às fontes e realmente a gente ter ali o entendimento do que realmente aconteceu com relação à cronologia, quem assumiu primeiro, quem assumiu depois, como é que eles decidiram organizar essa forma de governo que antes era absolutista, com apenas um rei governando, e dividir ali entre vários reis da família sassânida. Mas o que aconteceu foi que de fato a realeza acabou perdendo muito a sua força, enquanto as famílias nobres passaram a ter mais poder. Isso também vai ser um fator bem importante nesse final do Império Sassânida. Bom, nesse estado caótico assume o Isdigerdes III, que viria a ser de fato o último rei sassânida em 632. Nesse período, o exército árabe havia invadido o território do Império Bizantino e, obviamente, cruzaram ali a fronteira com o Império Sassânida pelas províncias bizantinas. Então eles chegaram no antigo reino tampão dos Laquimidas. Eu falei lá atrás que era um reino que servia como uma barreira para o Império Sassânida, e que esse reino havia sido dissolvido pelo Cosroes II em 602, provando que foi um grande erro estratégico do rei Cosroes II, considerado o último grande rei. Bom, enfim, começou bem e fez um monte de coisa errada. Bom, os sassânidas conseguiram resistir bem no início a essa invasão dos árabes. Primeiro na Batalha da Ponte, que aconteceu em Hira, que era justamente a antiga capital do reino Laquimida. Em 634 aconteceu essa vitória dos sassânidas na primeira batalha entre os árabes e os sassânidas. E os árabes foram expulsos da Mesopotâmia. Mas os árabes eles se reagruparam em 636 e lutaram contra os bizantinos, os derrotando na Batalha de Jamurk, antes de se voltarem novamente para os sassânidas e finalmente termos as duas decisivas e sangrentas batalhas. A primeira batalha foi a Batalha de Cadésia, que aconteceu em 638, que resultou na perda de Ctesifonte, que era a capital do Império Sassânida e também da Mesopotâmia. E em 642 tivemos a Batalha de Niavende, que ficava ali justamente no coração do Irã, que foi perdido e que culminou ali na queda do Império Sassânida. Isdigerdes III teve que fugir para o oriente do Império, e a realeza sassânida obviamente perdeu seu prestígio. Alguns nobres sassânidas chegaram a fazer um acordo com os árabes e outros que resistiram acabaram sendo derrotados militarmente. Algumas unidades da cavalaria sassânida desertou para o lado dos árabes e acabaram desempenhando um papel importante no califado omíada, que foi o primeiro califado dos primeiros sucessores de Maomé. E eles também não foram obrigados a se converter ao Islã. Isdigerdes III acabou sendo executado depois de ter fugido em 651 perto de Marvi, no extremo nordeste do império, por um de seus subordinados, bem a lá Ciro III. Hein? E aí o Império Sassânida havia deixado de existir, mesmo com algumas regiões ainda demonstrando resistência por um longo tempo. A conquista do Irã custou aos árabes muito sangue, e essa islamização do país
e essa nova identidade foram avançando muito lentamente. Apenas por volta do ano 900 é que os muçulmanos eram a maioria e os zoroastras, que eram uma minoria, ainda resistiram, e o fogo do zoroastrismo ainda era queimado no Irã até o século XIII. Várias famílias nobres que sobreviveram à queda do Império Sassânida fizeram um acordo com os seus novos senhores, com os árabes, e governaram as suas terras até a Alta Idade Média, garantindo ali a sua continuidade. Em contraste com relação a outros povos que haviam sido subjugados pelos árabes, os sassânidas mantiveram ali a sua língua de origem e a sua cultura, uma vez que a cultura árabe ainda não era uma cultura grandiosa, né? A cultura sassânida, que era aquela origem, veio da Pérsia, ainda era uma cultura muito superior à cultura dos árabes, que vão sofrer essa forte influência da cultura sassânida e persa, tanto que os árabes ainda vão ser considerados como persas. E aí os árabes vão desenvolver essa sua cultura, que vai ser meio que um misto do que foi herdado ali da cultura romana e em grande parte da cultura dos persas. Agora um pequeno bônus para vocês, que é a tentativa da retomada do Império Sassânida. Bom, o filho de Djerdes III, que chamava-se Perozes, ele acabou ficando mais conhecido como Perozes III, fugiu para a China, onde lá ele acabou vivendo na corte da dinastia Tang. E na China ele viveu em Xi'an. E ele tentou retomar o Império Persa com a ajuda dos chineses. Então ele aproveitou-se de um momento de uma guerra civil árabe que aconteceu entre o Ali, que era o quarto califa abássida, e Muawiyah I. Essa disputa entre os dois estava acontecendo desde 656. O objetivo era recuperar o poder, pelo menos do leste da Pérsia, mas essa missão acabou fracassando. Quem deu continuidade a essa missão foi o filho dele mais velho, que era o Narses II, que saiu em uma nova campanha sino-persa em 679. E ele era chamado pelos chineses como Bossi, que seria rei da Pérsia. Narses II conseguiu se estabelecer no Tocarestão, que era uma região chamada pelos gregos antigos de Bactria. E hoje é um território que é fragmentado ali entre os atuais países do Uzbequistão, Tajiquistão e Afeganistão. Narses II ficou apenas ali como um subordinado e se desgastou bastante nas campanhas contra os árabes. Em 709 ele acabou retornando para a China com o fracasso de não ter retomado o seu território de origem, né, sua terra natal, e acabou falecendo pouco tempo depois. Ele parece ter sido o último sassânida a tentar reivindicar o trono persa. A última menção feita a um sassânida na China, na corte chinesa, foi em 731. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a história dos sassânidas, mas ainda tem muita coisa para fazer. Eu gostaria inclusive de fazer uma enquete com vocês, se vocês querem um quinto vídeo a respeito da sociedade, da cultura e de todos os outros elementos que eu deixei de falar, porque o conteúdo da história deles é muito longo, foram mais de 400 anos de império, então vou deixar aí uma enquete para vocês responderem, ou se vocês querem partir aí para um outro conteúdo aí já numa próxima, uma nova enquete na sexta-feira. Mas estarei de qualquer forma retornando agora no sábado com a saga bizantina. Vamos ver a última parte do reinado do Manuel Comneno. E na segunda-feira tem Curta com o Zelota e vamos falar sobre por que os árabes são chamados de persas também. Então a gente se vê agora no próximo sábado. Responda aí nos comentários, ou se vocês quiserem, respondam lá na enquete que estará na aba comunidade, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.